pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, derramou sua Ele vida. pensava em ti. Canta pro irmão. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue. lutando o bom combate, Lutando o bom combate do Senhor. lado a lado trabalhando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. e na força do Espírito, E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja É lindo Deus. isso, é lindo. O corpo de Cristo se manifestando em unidade, Fernando. E num dia profético como esse, em que nós podemos falar para todo o Brasil, através da rede Século XXI, de toda essa estrutura divina criada por Deus, através das mãos do Padre Eduardo. E a gente hoje pode chegar com aquilo de mais genuíno que o movimento carismático, que o renovamento, que a renovação carismática no mundo tem, que é no seu berço a unidade do corpo de Cristo. Nossa gratidão por isso. Nessa sua palavra, eu quero agradecer você que é sócio da Associação do Senhor Jesus. Exato. Porque graças ao seu sim, à sua generosidade, nós podemos hoje mandar essa palavra profética de unidade para o Brasil inteiro. Vamos aplaudir a generosidade de muitos irmãos e irmãs no Brasil inteiro. Isso mesmo, nós queremos também fazer esse nosso agradecimento, porque nós que andamos no caminho da unidade, sabemos o quanto é desafiador isso. Não é fácil, porque nós somos frutos de uma cultura de divisão, de medos, de muros. Nas nossas famílias, nós temos muitos irmãos, familiares nossos que são evangélicos, né, na Igreja Católica, e às vezes não sabemos como lidar com isso, como andar nessa direção. E o Senhor está nos dando, através da Rede Século XXI, uma catequese, um ensinamento, uma direção da parte de Deus, para a gente saber como nos aproveitar. Aquilo que o diabo fez divisão, o Espírito Santo faz unidade, faz diversidade e transforma em cura. Aleluia! Meus irmãos, eu tenho a alegria nesse momento de chamar aqui à frente o nosso irmão que tem sido usado por Deus no mundo inteiro, nesse movimento de reconciliação. Nosso irmão Matteo Calise, vem de Bari, na Itália, fundador da Comunidade Jesus. Junto com ele, o padre Marcial Massaneiro, nosso querido amigo. Peço que eles venham até a frente, para que nós possamos juntos rezar com eles, né? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que acolhe os nossos irmãos. Grazie.
E aí do seu lugar, mais uma vez, vamos estender as nossas mãos em direção ao Mateus, em direção ao Padre Marcial, pedindo que o Senhor os abençoe. Senhor Deus querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela vida do Mateus, pela vida do Padre Marcial, eles que têm carregado uma mensagem de reconciliação pelo mundo. Nós pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito, mais uma vez, recaia sobre eles. E que esta palavra profética, Senhor, possa ser cura para o Teu corpo no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amen, grazie. Amém, obrigado. Ringrazio ciascuno di voi per essere qui e tutti i telespettatori. Agradeço por cada que está aqui presente e por todos os telespectadores. Cattolici ed evangelici riuniti in questo incontro di En Christus. Católicos e evangélicos aqui reunidos no encontro Di En Christus siamo testimoni di una nuova unità nella Chiesa. Nós somos testemunhos de uma nova unidade na igreja. Quello a cui stiamo assistendo avviene non per una programmazione umana, Isto que aqui estamos assistindo não acontece por uma programação apenas humana, ma l'agenda di Dio. mas é uma agenda de Deus. Ai nostri giorni noi vediamo l'attualizzazione della profezia di Gioele. Nesses nossos dias, nós vemos que está acontecendo a profecia de Joel. Come dice l'Apostolo Pietro nel libro degli Atti degli Apostoli, Como diz a respeito de Joel, o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, negli ultimi tempi dice il Signore Dio, io effonderò il mio spirito su ogni carne. nos últimos tempos, diz o Senhor Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E questa carne non è soltanto cattolica, E essa carne, esse povo, não é só católico, è evangelica, é evangélico, è pentecostale, é pentecostal, è ortodossa, é ortodoxa, è anche ebrea, come abbiamo é sentito até mesmo stamattina. judaica, como se dizia antes. Su ogni carne. Sobre toda a carne. E tutto questo è diventato un'attualità E tudo isso se tornou uma realidade attraverso quell'esperienza comunemente chiamata il battesimo nello Spirito Santo. Essa realidade se tornou verdadeira, experimentada pelo batismo no Espírito Santo. Quando questa realtà arrivò nella Chiesa Cattolica fu nel 1967 a Duquesne University in Pennsylvania. Quando essa realidade, o batismo no Espírito Santo, se manifestou entre católicos, foi em 1967, num grupo de estudantes da Pensilvânia, dentro da Universidade Duquesne. E noi sappiamo che questi cattolici avevano avuto questa esperienza attraverso le chiese evangeliche pentecostali. E nós sabemos que aquele grupo que recebeu o batismo no Espírito Santo, naquela situação, tinha tido contato com essa graça pela mediação, pelo contato com um grupo evangélico. E questa fu un'esperienza di grazia perché molti cattolici non avevano un'esperienza diretta della persona e dell'opera dello Spirito Santo. E isso foi um momento de graça, porque naquele contexto, nem todos os católicos tinham uma experiência direta nessa intensidade com o Espírito Santo. Certamente avevano la fede, Tinham certamente a fé nello Spirito Santo, no Spirito Santo, erano stati educati sin da bambini, e tinham sido educados desde criança, avevano ricevuto nell'esperienza sacramentale, battesimo e cresima in particolare, lo Spirito Santo. e claro que os católicos tinham essa comunhão com o Espírito Santo, comunicado no batismo, na crisma, através dos sacramentos, seguramente. Ma, come diceva Paolo, se Mas qualcuno avesse domandato a noi, come chiese ai Galati, avete ricevuto lo Spirito Santo? Mas como dizia Paulo, se mesmo assim, como Paulo pergunta aos Gálatas, alguém perguntasse para você, mas você recebeu o Espírito Santo? Anch'io sono stato battezzato e cresimato, ma se qualcuno mi avesse chiesto, hai ricevuto lo Spirito Santo, probabilmente sarei stato un po' disorientato. Eu também fui batizado e crismado, mas se apesar disso alguém chegasse e perguntasse, mas você recebeu o Espírito Santo, até eu ia ficar um pouco confuso. Avrei risposto in modo dogmatico, sì, certo, nel battesimo, nella cresima e ogni volta che ricevo l'Eucaristia. E eu responderia de modo doutrinal, bem correto, sim, recebi o Espírito Santo no batismo, na crisma e até quando tomo a Eucaristia. Ma penso che la domanda più profonda è un'altra. Mas eu acho que a pergunta mais profunda aqui era uma outra. Noi cattolici Nós católicos non soltanto riceviamo lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo, questo è il punto di domanda, riceve noi la nostra vita, la nostra esistenza?
Nós católicos, não só da nossa parte recebemos o Espírito Santo, mas a pergunta forte é: o Espírito Santo recebe-nos com toda a nossa vida, nossos desejos, nossos dons. Come cattolici siamo guidati, confortati, ispirati dallo Spirito Santo? O Espírito Santo é que nos acolhe. Como católicos, nós somos guiados, iluminados, confortados pelo Espírito Santo. Ecco, tutta questa esperienza per noi era sconosciuta. E toda essa experiência, com essa intensidade, era ainda desconhecida. Ma tante cose abbiamo imparato dal mondo evangelico pentecostale. E tantas coisas fomos aprendendo também do mundo evangélico e pentecostal. Abbiamo imparato cosa significa una relazione personale con Gesù accettato come Signore personale Salvatore. Aprendemos também essa experiência forte de receber Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Una conoscenza, un approccio alla Sacra Scrittura come una parola di fede per la mia vita. A proximidade, a leitura da Sagrada Escritura como uma palavra de fé para a minha vida. E così abbiamo imparato anche a pregare per la guarigione degli ammalati. A oração de cura pelos doentes. Doni e carismi sono ritornati nella fede della comunità cattolica come lingue e profezia. E voltam à comunidade católica aqueles dons e carismas prometidos na Bíblia. Dom de línguas, dom de cura, dom de profecia. Dunque abbiamo imparato tanto dalla fede dei nostri fratelli evangelici e pentecostali. Portanto, nós também aprendemos isso dos irmãos evangélicos. È interessante che la Chiesa Cattolica, il Papa, i Vescovi riuniti al Concilio Vaticano II E é interessante que já antes a Igreja Católica, reunida em concílio, no Concílio Vaticano II, com bispos e o Papa, aveva chiesto alla Chiesa Cattolica Universale di riscoprire e attuare i carismi nella Chiesa oggi. nesse concílio os próprios bispos tinham pedido em nível mundial que a Igreja Católica redescobrisse e exercesse, praticasse de novo esses carismas hoje. Ma molti cattolici ignorano questo fatto. Mas muitos católicos nem sabem disso. Nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, capitolo 12, No documento do concílio Lumen Gentium, que é o documento sobre a Igreja, no número 12, dice chiaramente se diz che i claramente carismi sono fondamentali per attuare la missione della Chiesa. Se diz claramente no concílio que os carismas são fundamentais para a prática da missão na E che igreja. vanno accolti con umiltà e gratitudine a Dio. E que os carismas do Espírito Santo devem ser acolhidos na Igreja Católica com humildade e gratidão a Deus. E molti dicevano, ma no, abbiamo già i sacramenti, non c'è bisogno dei carismi. E alguns diziam, não, basta os sacramentos, a gente não precisa dos carismas. Senza opposizione Sem oposição, não tra há, carismi e sacramenti, porque não há oposição entre carismas e il Papa sacramentos. e i vescovi al concilio hanno dichiarato E assim os bispos e o Papa no concílio declararam che lo Spirito Santo santifica i fedeli non solo attraverso le vie sacramentali, ma anche attraverso le vie carismatiche. no número 12 da Lumen Gentium, o Espírito Santo de Deus santifica e governa a igreja, não apenas pelos sacramentos, que já é muito, mas além disso também derramando sobre a igreja dons carismáticos. Dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica. É doutrina oficial da Il Igreja catechismo Católica. della Chiesa Cattolica riprende e conferma O questa dottrina. novo catecismo da Igreja Católica retoma isso e repete essa mesma doutrina. Papa Francesco O Papa Francisco più volte ha detto várias vezes disse che il rinnovamento carismatico que a renovação ha carismática ricevuto questa esperienza del battesimo nello Spirito Santo, recebeu essa experiência de batismo no Espírito che va Santo, condiviso con tutti. que deve ser partilhada para a igreja inteira. Non dice di imporlo, Não diz que a gente deve impor essa experiência a ma outros, deve offrire questa mas que se esperienza. deve oferecer essa experiência. Condividete l'esperienza del battesimo nello Spirito con tutti nella Chiesa. É uma, Detto cita- Papa Francesco. essa é uma citação do Papa Francisco, abre aspas. Partilhem a experiência do batismo no Espírito Santo com toda a igreja, fecha aspas. Fratelli e sorelle, Irmãos e più irmãs, volte mi sono chiesto muitas vezes eu mesmo me perguntei, perché il Signore ha dato il battesimo nello Spirito a noi cattolici come ai nostri fratelli evangelici. por que o mesmo Jesus concedeu o batismo no Espírito Santo a nós católicos, como também aos evangélicos? Come abbiamo sentito è la stessa domanda che si pose Pietro quando andò nella casa di Cornelio, un pagano.
Como que nós ouvimos hoje a mesma pergunta que Pedro se colocou quando ele entrou na casa de Cornélio, um pagão. E ancora anche noi oggi dobbiamo ricevere la stessa lezione che ricevette Pietro nella casa di Cornelio. E a mesma lição que Deus deu a Pedro na casa de Cornélio, nós precisamos também ter da parte de Deus. La stessa lezione che Pietro dovette dare al primo concilio di Gerusalemme. A mesma lição que Pedro precisou passar no primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Dio ha dato a loro lo stesso spirito che ha dato a noi. A resposta é: Deus deu a eles o mesmo Espírito Santo que deu a nós. Che O Dio mesmo. non fa preferenze di persona, Deus não faz ma distinção de chiunque lo pessoas. teme è accettato da Dio. Mas todo aquele que o teme é aceito da parte de Deus. Quando venne questa effusione di Spirito Santo tra i cattolici, Quando aconteceu essa efusão do Espírito Santo entre os católicos, pensate che alcune chiese pentecostali cominciarono a dire: pensem que algumas igrejas pentecostais, vendo isso, começaram a dizer: guardate questi cattolici, olhem só esses católicos. stanno ricevendo lo Spirito Santo, Não é que estão recebendo o Espírito Santo stanno também? parlando in lingue, Estão até falando em stanno línguas. profetizzando, Estão profetizando. stanno evangelizzando nelle piazze, Estão evangelizando nas praças. stanno guarendo gli ammalati. Estão curando os Dio si doentes. serve di loro. Deus está servindo de católicos. È terribile. Isso é terrível. Dobbiamo fermarli. A gente tem que fazer eles pararem. E cominciarono a insinuare: E começaram a insinuar. ora che voi avete cattolici ricevuto lo Spirito, Agora que vocês católicos receberam o Espírito como nós, quando lascerete la Chiesa cattolica? quando é que vocês vão deixar, Quando abandonar a lascerete Igreja Católica? Babilônia, eccetera, Quando é que eccetera? vocês vão deixar esse mundo de confusão, de Babilônia, etc.? Começaram a insinuar. Ancora Dio ha voluto dimostrare che Lui è sovrano. E mais uma vez, diante dessas suspeitas, Deus mostrou que Ele é soberano. Che Egli è il Signore, unico Signore della Chiesa. Porque Ele estava dizendo: temei ao Senhor, o único que é o Senhor da igreja. E Lui sta conducendo la storia. E até hoje Ele está conduzindo a história. Oggi noi possiamo dire come Paolo: Hoje nós podemos dizer, como ci disse siamo Paulo, abbeverati all'unico e medesimo Spirito. nós, católicos evangélicos, estamos bebendo no mesmo Siamo Espírito stati Santo. battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, No- la Chiesa. Nós fomos batizados no mesmo Espírito Santo porque Deus quer que formemos um só corpo, a igreja. E oggi cattolici, E hoje católicos, protestantes, ortodoxos e persino tra il popolo ebraico sta sorgendo un popolo rinnovato dallo Spirito Santo. e até entre judeus, hoje chamados judeus messiânicos, está surgindo um povo renovado no Espírito Santo. Secondo gli specialisti, gli studiosi, si parla di 650 milioni di cristiani in tutte le chiese che hanno ricevuto la stessa e medesima esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Os estudiosos, as pesquisas já mostram que, de todas as igrejas cristãs juntas do Ocidente e Oriente, hoje nós já somamos 650 milhões de cristãos que se declaram batizados no Espírito Santo. Un movimento che ha avuto una rapida crescita da 0 a 650 milioni in appena un secolo. Esse movimento teve um crescimento rápido, do 0 a 650 milhões em apenas um século. Non c'è alcun precedente nella storia di 2000 anni della Chiesa. Em 2000 anos de história da igreja, nada como isso aconteceu antes. Un movimento così poco studiato dagli specialisti, E ainda um movimento pouco estudado pelos poco especialistas. attenzionato dalle guide dei pastori della Chiesa. Inclusive, tem muitos pastores, líderes na igreja que ainda não estão dando atenção È a un isso. movimento che nessuno avrebbe programmato, E é um movimento que ninguém teria projetado por si. che nessun predicatore avrebbe suscitato, Que nenhum pregador por si iria provocar. che nessun papa avrebbe ordinato. Que nenhum papa, por sua própria conta, iria ordenar, mandar. Perché questo movimento Porque esse è movimento la pastorale diretta di Dio sulla sua Chiesa. é a pastoral, a orientação direta de Deus sobre a igreja. Uomini e donne, Homens e mulheres. milioni e milioni di uomini e donne, Milhões e milhões de homens e mulheres. affamate di Dio. Affamate, hanno fame. Eu estou pensando em português. Com fome de Deus. alla Faminto de Deus. alla ricerca di Dio, Procurando Deus. che cercano la unità e la santità. Que buscam juntos unidade e santidade.
questo l'ha fatto lo Spirito Santo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. C'erano troppe divisioni. Nós vivíamos com muitas divisões. Abbiamo sentito in questi 2 giorni parlare della storia delle antiche divisioni dei nostri padri. Nesses 2 dias de ontem e hoje aqui, nós escutamos falar da história de divisões, de quem foi as gerações cristãs anteriores, os nossos pais. Cattolici ortodossi, Católicos cattolici protestanti, e ortodoxos de um lado, e Lutero, católicos e ortodoxos do e outro. Zwingli, e Calvino. Zwingli, Calvino, é Lutero. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, io vi dico con estrema sincerità, eu vos digo com grande sinceridade, questo passato non mi appartiene più. esse passado de divisões não me pertence. Questo è il lavoro del nemico Isso é obra do inimigo. che ancora pesa sulla nostra presente generazione Trabalho de divisão do inimigo que ainda pesa sobre a nossa geração e che hoje. paralizza la Chiesa. E que chega a paralisar a igreja. Noi dobbiamo tagliare con il peccato dei nostri padri Nós devemos cortar qualquer vínculo com esse pecado do e passado, das dobbiamo divisões. volgerci a Dio Spirito Santo, E devemos voltar o rosto para Deus Espírito Santo, principio e fonte di comunione. princípio e fonte de comunhão. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, Dio sta preparando la sua sposa, la Chiesa. Deus nesses tempos está preparando a sua esposa, a igreja. Questa è la buona notizia, Esta é uma boa notícia, non le nostre divisioni. não as nossas divisões. Gesù sta per ricevere in dono un grande regalo dal Padre. Jesus está para receber grande presente de Deus Pai. Dobbiamo sollevare il nostro sguardo, Devemos elevar o nosso olhar, dobbiamo elevare il nostro spirito. devemos elevar o nosso espírito. Dio, attraverso la comunione che noi abbiamo in questi giorni, Deus, através da comunhão que a gente tenta viver nesses dias, attraverso l'adorazione comune, através da adoração comum que fizemos nesses dias. le nostre divisioni non salgono al cielo nella nostra adorazione. Quando estamos juntos, católicos evangélicos, adorando o Senhor, não é a nossa divisão que sobe ao céu. Dice San Giovanni nell'Apocalisse: Diz São João no Apocalipse: vidi scendere dal cielo la sposa di Cristo, adorna, eu vi descer do céu a esposa de Cristo toda enfeitada, pronta, notate questa, pronta. pronta per entrare nelle nozze dell'agnello. A igreja esposa pronta para entrar nas núpcias do Cordeiro. E se io vedo la nostra realtà, al nostro movimento spirituale di unità, E se eu olho agora para o nosso movimento espiritual de unidade, io posso vedere la preparazione della sposa. eu posso ver essa igreja sendo preparada como esposa. La nostra adorazione A nossa adoração è la bellezza della sposa. é a beleza da esposa. La nostra unione insieme A nossa união juntos è la bellezza della sposa. é a beleza da esposa que é a igreja. La Chiesa sta entrando in un tempo di restaurazione dell'unità. A igreja está entrando num tempo de restauração da unidade. Questo movimento carismatico è un grande beauty center dove Dio sta abbellendo la sua sposa. Em português, esse movimento de união entre católicos e pentecostais na expressão de carismas é como um grande salão de beleza, onde o próprio Deus está enfeitando a igreja para o casamento. E la sposa di Cristo deve presentarsi pronta all'incontro senza macchia di divisione e di ruga. E a igreja de Cristo deve se apresentar pronta para esse casamento, sem nenhuma mancha, não só de ruga, mas sem nenhuma mancha de divisão. Amém? Alleluia! Aleluia! Vi devo dire una cosa sinceramente. E eu vos devo dizer uma coisa sinceramente. Il ministero della riconciliazione ha a che fare con una rivelazione di Dio. O ministério de reconciliação, é que ele fala da reconciliação entre os cristãos, tem tudo a ver com a revelação de Deus. Come Pietro Como Pedro ha ricevuto quella rivelazione nella casa di Cornelio recebeu aquela revelação de Deus na casa de Cornélio, e ha sentito la voce di Dio che gli diceva ammazza e mangia perché questi animali li ho resi puri, e ele escutou Deus dizendo: Pedro, mata e come, porque esses animais eu purifiquei. così noi dobbiamo riconoscere Assim nós devemos reconhecer
i nostri fratelli e le nostre sorelle nel corpo di Cristo, os nossos outros irmãos e irmãs no corpo de al Cristo, di fuori dei nostri confini denominazionali. além das nossas fronteiras denominacionais. Altrimenti non abbiamo alcun diritto di pregare e chiamare Dio Padre se non riconosciamo i nostri fratelli. Que direito nós temos de rezar Pai Nosso, de chamar Deus de Pai, se na prática nós não reconhecemos esses outros como irmãos? Anche per me, Até para mim. tutto questo è avvenuto per rivelazione. Tudo isso me foi dado por graça e revelação de Deus. Così il pastor Marion mi ha detto di raccontarvi un episodio della mia vita. E por isso o pastor Marion, que está aqui entre nós, me pediu para contar para vocês um episódio da minha vida. Ero poco che un adolescente Eu era não mais que um adolescente e io non sapevo niente di protestanti, evangelici, pentecostali, niente. e eu não sabia nada dessa história de que um é católico, outro é evangélico, outro é pentecostal. Eu não sabia nada disso. Andai a un incontro carismatico a Roma, si teneva in Vaticano, della rinnovazione carismatica cattolica. E fui participar do encontro da Renovação Carismática Católica que estava acontecendo no Vaticano, em Roma. E lì c'era un pastore pentecostale, amico di Papa Giovanni XXIII, che aveva partecipato come osservatore ufficiale al Concilio Vaticano II. E lá nesse encontro da Renovação Carismática estava pregando um pastor pentecostal que era amigo pessoal do Papa João XXIII e que participou como pentecostal no Concílio Vaticano II da Igreja Católica. Era ministro delle Assemblee di Dio negli Stati Uniti. Ele era pastor das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Il suo nome era David Duplessis E o nome dele era David Duplessis. e venne soprannominato Mr. Pentecoste E por causa do ministério dele, eles chamavam ele com o apelido Mr. Pentecostes. perché in ogni convention pentecostale non poteva mancare David Duplessis. E era tão famoso que em nenhuma conferência, encontro dos pentecostais, ele podia faltar. Si diceva allora, non ci può essere Pentecoste senza Mr. Pentecoste. E eles brincavam, não vai poder ter Pentecostes se a gente não chamar o Mr. Pentecostes. Ma cosa c'entra lui con il Vaticano, il Concilio, eccetera? Mas o que tem a ver esse pastor com o concílio, com o Vaticano, etc.? Dovete sapere Vocês devem che saber Papa Giovanni que XXIII, o Papa João XXIII, quando era nunzio apostolico in Quando era- Bulgaria, quando era embaixador do Vaticano na Bulgária, aveva avuto un'esperienza in un villaggio tinha tido uma experiência numa vila, numa che cidade la pequena, Pentecoste poteva essere una realtà non soltanto per le chiese pentecostali, ma anche per la Chiesa cattolica. e a experiência do Papa João XXIII, quando era embaixador na Bulgária, era que lá ele percebeu que o Pentecostes era uma realidade nova, não só para católicos, mas para evangélicos E lui também. era a conoscenza di che questa effusione dello Spirito Santo avveniva ai di fuori visibili della Chiesa cattolica. E Papa João XXIII, já na época, tinha consciência de que sinais de Pentecostes eram visíveis mesmo fora da Igreja Católica. Con la complicità di un cardinale importante nel Vaticano II, cardinale Sunens, E com a ajuda de um importante cardeal que participou do Concílio Vaticano II, o cardeal Sunens, David Duplessis e Cardinal Sunens introdussero attraverso il loro ministero, attraverso i loro scritti, milioni di cattolici nell'esperienza del battesimo nello Spirito. esse cardeal Sunens e o pastor Duplessis juntos colaboraram e durante o concílio introduziram, deram acesso a muitos católicos a essa experiência do Espírito Santo. E così Papa Giovanni XXIII invitò David Duplessis al Concilio Vaticano II. E por conta desse trabalho, o Papa João XXIII convidou o pastor David Duplessis para representar os pentecostais no Concílio Vaticano II. E fu nominato da Papa Paolo VI come primo co-chairman del dialogo cattolico-pentecostale in Vaticano, di cui appartiene padre Massiao. E naquela ocasião, vou dar a data, em 1972, o Papa Paulo VI nomeou esse pastor David Duplessis o co-secretário para o diálogo entre católicos e pentecostais, que acontece até hoje em nível mundial, comissão da qual eu, padre Marcial, faço parte no Vaticano. Ma allora molte chiese pentecostali erano un po' irritate con David Duplessis perché nella teologia pentecostale classica i cattolici erano considerati degli infedeli, degli impuri. E aconteceu que muita liderança pentecostal, do lado evangélico, digamos, estava um pouco descontente com esse pastor David Duplessis por ele participar do diálogo com os católicos, porque na teologia clássica deles, até a época, consideravam os católicos infiéis. E allora l'Assemblea di Dio ritirarono le credenziali di pastore
di David du Plessis. Então a Assembleia de Deus dos Estados Unidos demitiu o David du Plessis da função de pastor. E così David fece della sua vita, del suo ministero, un ministero di riconciliazione dei cristiani. Mas ele assumiu essa situação e transformou aquela situação num novo ministério, um ministério de reconciliação entre os cristãos. È incredibile come Dio abbia usato questo uomo per toccare milioni e milioni di uomini in tutte le tradizioni cristiane. É incrível como Deus usou esse pastor para tocar homens e mulheres, milhões de pessoas em várias confissões cristãs diferentes. Bene, quando lo incontrai in Vaticano, lui aveva una spilla qui sul petto con un'operazione matematica 70 per 7. Bom, quando eu era adolescente e fui naquele encontro no Vaticano, encontrei o David du Plessis. E ele tinha um bottom em cima da dobra do paletó, que era um bottom em metal escrito assim, 70 por 7. Che ricordava il detto di Gesù che bisognava perdonare permanentemente. Que recordava aquela frase de Jesus que a gente deve perdoar sempre, 7 vezes 7. E così, con un fare profetico, David du Plessis tolse questa spilla e la pose sulla mia giacca. E num gesto profético, de improviso, David du Plessis pegou aquele bottom 7 por 7 e colocou no meu paletó. E pregò su di me, chiedendo a Dio un'impartizione di questa unzione di ambasciatore di riconciliazione. E eu ainda adolescente fiz essa experiência. Ele rezou sobre mim e pediu a Deus que eu tivesse uma porção, uma parte desse ministério de reconciliação entre os cristãos. Amém. Negli anni a seguire Nos anos seguintes, non vedevo accadere nulla. não acontecia nada, Non apesar disso. incontravo nessun pentecostale. Eu não encontrava nenhum pentecostal, Ma un giorno presi la decisione, mas um dia eu tomei a decisão. andai a bussare alla chiesa di un pastore pentecostale Lá na Itália, fui bater na porta de uma igreja de um pastor e quando pentecostal. venne fuori il E pastore quando o pastor veio fora, e lui mi chiese: ma lei chi è? ele disse assim, quando viu o adolescente aqui, mas você, quem é? Io dissi: io sono un catto pentecostale. E ele brincando, eu sou um cato pentecostal. E lui mi disse: un catto che? Um cato o quê? Per favore, torna un altro giorno. E la porta si chiuse. E o pastor diz, olha, então você volta outro dia e fechou a porta. E io mi domandavo: Signore, ma l'unzione di David du Plessis, di ambasciatore di riconciliazione, dov'è? E eu me perguntava, mas onde é que foi parar tal unção, né, para eu ser embaixador de reconciliação, onde é que foi parar? Ma così negli anni a seguire, Mas assim, nos anos seguintes, io credo eu che acredito Dio preparava il mio spirito que Deus preparava o meu espírito, perché durante la notte avevo come dei sogni porque durante a noite eu tinha muitos sonhos. e vedevo chiese Eu via igrejas, e incontravo gente di diversi dialetti, lingue, e eu encontrava nos meus sonhos pessoas de muitas diverso línguas, colore della pelle, de diversas e raças. chiese che non conoscevo. E encontrava igrejas que eu nunca tinha Molto visto, strane. muito diferentes. Ho realizzato negli anni che probabilmente erano dei sogni profetici e Dio mi preparava un ministero di riconciliazione internazionale. Durante aqueles anos, eu me dei conta que aqueles sonhos eram Deus me educando, me preparando para um ministério de reconciliação internacional. E così andai in una chiesa pentecostale dove ricevetti un invito, era la chiesa di Caserta del pastore Giovanni Traettino. E finalmente fui numa igreja pentecostal em Caserta, na Itália, em que um pastor, Giovanni Traettino, finalmente me convidou para ir. E quindi la rivelazione avanzava piano piano. Mentre ero lì in quell'incontro c'erano tutti i pastori, ero l'unico cattolico e sedevo in fondo alla chiesa. E assim, a graça de Deus, aquela profecia foi se realizando. Eu estava ali no encontro pentecostal e o único católico era eu, e eu sentava bem no fundo da igreja. E io mi sentivo in mezzo a tanti protestanti come una pecora nera. E eu me sentia no meio de tantos evangélicos igual uma ovelha negra. Ho detto: chissà cosa accadrà adesso. E ele mesmo se dizia, mas o que vai acontecer agora? Mike Aaron, Mike Caron, un pastore evangelico nordamericano, um pastor evangélico norte-americano, si alzò e disse: se levantou e disse, c'è Dio che ha scelto un uomo qui per un ministero.
ele disse uma profecia: aqui tem um homem que Deus escolheu pessoalmente para um e ministério. individuò che quella persona ero proprio io che sedevo lì in fondo e non ero evangelico. E quando ele disse essa profecia no encontro de pastores, ele apontou para mim que estava sentado lá no fundo, justamente eu que era o único não evangélico. E mi disse, vieni per favore qui avanti al podio. E chegou Dio lá- ha una parola per te. E chegou lá e disse assim: você que está aí no fundo, vem aqui na frente, no E presbitério. ero molto agitato. Deus tem uma palavra para ti. E Ho detto, eu fiquei todo agitado e Forse ho disse. commesso qualcosa di male. E ele pensou: nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Ele está me chamando. Cosa ho fatto di O male? que eu fiz de errado? E quando andai lì, E quando fui ali, e il Signore cominciò a usare Mike Heron per profetizzare sulla visione del mio ministero nella Chiesa Cattolica a livello mondiale. Jesus usou daquele pastor Mike Caron para profetizar sobre a minha missão na Igreja Católica. E io non potevo immaginare che negli anni a seguire Dio mi avrebbe dato, dico questo con estrema distacco e umiltà, una responsabilità nel rinnovamento carismatico anche a livello mondiale con la Catholic Fraternity. E eu não sabia naquele momento, e aconteceu nos anos seguintes, que Deus me deu uma responsabilidade a nível mundial na renovação E carismática. anche lavorando in Vaticano come membro del Pontificio Consiglio per i laici sotto Benedetto XVI e Papa Francesco. E eu fui nomeado presidente da Catholic Fraternity, a unidade fraternal de todas as experiências carismáticas católicas no mundo, e em seguida membro do Pontifício Conselho dos Leigos pelo Papa Bento XVI. Ma quando lui stava parlando attraverso Mike Heron, io cominciavo a tremare e dicevo fra me, Signore, ma com'è possibile questo? Sono ancora giovane, non sono profeta né figlio di profeta. E ele dizia, quando o pastor Mike Caron rezava sobre ele naquela igreja em Caserta, ele dizia, e ele tremia, nervoso, Senhor, mas como isso vai acontecer? Eu não sou profeta, nem filho de profetas. E lui profetizzava, in quel giorno dirai, Signore, com'è possibile? E ele profetizava, quando isso acontecer, você jovem dirá, como, Senhor, isso é possível? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Porque aquilo que é impossível a nós homens, a Deus é possível. Arriviamo all'epilogo di questa storia. Vamos já chegar ao final dessa história. A un certo punto ho invitato il pastore Giovanni Traitino allo stadio di calcio della mia città, Bari, per una conferenza carismatica. A um certo ponto, eu então convidei esse pastor Giovanni Traitino a um grande estádio de futebol de Bari, a minha cidade, para um encontrão carismático. E a un certo punto lui ebbe la stessa visione di Pietro in quello stadio e una voce che gli diceva: tu devi perdonare la Chiesa Cattolica e i suoi ministri. E aí, esse pastor Giovanni Traitino teve uma visão no encontro carismático. Deus lhe dizia, você tem que perdoar a Igreja Católica. Você tem que perdoar a Igreja Católica. E voi sapete che la Chiesa Cattolica fu connivente con la dittatura per la persecuzione dei pentecostali evangelici in Italia. O que acontece é que, All'epoca. na história da época, a Igreja Católica foi conivente na Itália com a ditadura de Mussolini. Numa agenda, Mussolini promoveu uma perseguição dos evangélicos pentecostais. E così lui doveva perdonare i suoi persecutori. E desse modo, Deus pedia de Giovanni Traitino que ele perdoasse aqueles católicos perseguidores que participaram ou foram coniventes com essa ação da ditadura. E egli sentì con insistenza una voce che gli diceva come a Pietro: ammazza e mangia. E ele insistia, aquela voz, igual Pedro escutou, come, mata e come, porque tudo é puro, em relação aos católicos que também eram puros. Gli animali impuri eravamo noi cattolici nella visione pentecostale. Nessa situação, no lugar dos animais impuros, ele colocava os irmãos católicos, que eram cristãos impuros. Per fortuna che non ci ha ammazzati, non ci ha mangiati. Mas por sorte ele não matou ninguém, comeu literalmente, porque o sentido era outro. Ma nel senso che lui venne da me e disse: Matteo, io devo compiere un gesto profetico. E aí esse pastor chegou junto dele e disse assim, Deus me falou, Mateus, eu tenho que cumprir, fazer agora um gesto profético. Voglio lavare i piedi di un rappresentante della Chiesa Cattolica. Eu quero aqui no encontro lavar os pés de alguém que represente a Igreja Católica. Io dissi: Giovanni, sii prudente, E ele disse, João, mas pastor, tenha prudência. stai attento. Fique atento. Cosa diranno i tuoi fratelli nella Chiesa evangelica? O que os teus irmãos evangélicos vão pensar disso? Tu pagherai un alto prezzo per Você vai questo. pagar um alto preço. E lui disse:
ma Dio mi chiede di fare questo gesto. E ele disse: mas é Deus que está me pedindo para fazer esse gesto. E allora Então, chiamò un sacerdote chamou ali um sacerdote e sotto católico lo sguardo commosso di più di 20.000 carismatici e cattolici sob o olhar comovido de mais de 20.000 carismáticos católicos, lavò umilmente i piedi a questo sacerdote. o pastor Giovanni Traetino lavou humildemente os pés desse padre E il católico. sangue di Gesù Cristo venne in quello stadio di calcio Naquele momento, o sangue de Jesus foi derramado no estádio. a purificare anni di divisioni, E nesse gesto, Jesus purificou anos de divisão, odio, risentimenti, de ódio, de ressentimento, pregiudizi, de preconceitos, di mitologie. de fantasias de um contra o outro. Perché i cattolici raccontavano mitologie dei protestanti e viceversa. Que católicos evangélicos fantasiavam acusações, mentiras um contra o outro. Dio veniva a purificare e a guarire le memorie. Deus estava curando a memória. Una curiosità. Uma curiosidade. Il padre che ricevette la lavanda dei piedi aveva un nome profetico. Uma curiosidade, aquele padre católico de quem o pastor Traetino lavou os pés tinha um nome profético. Padre Antonio Belpiede. Se chamava Padre Antônio dos Pés Bonitos. Bel piede em italiano. Italiano tem todo tipo de Fu un nome. caso accidentale. Foi uma coisa por acaso. E da allora E desde então, avvennero ancora sempre per rivelazione questo movimento di riconciliazione in un'assemblea di 60.000 cattolici carismatici in Rimini. e assim foram acontecendo, por graça, por revelação de Deus, outros eventos como esse, numa assembleia de mais de 60.000 carismáticos em Rimini, na Itália. C'era il pastore Giovanni Traetino Estava ali de novo o pastor Giovanni e Traetino. così la Chiesa Cattolica restituì questo gesto al pastore, vennero cardinali e vescovi da Roma, dal Vaticano e si inginocchiarono con umiltà per baciare i piedi di questo pastore. E os líderes católicos retribuíram aquele gesto de reconciliação. Achegaram-se a ele cardinais e bispos do Vaticano, que estavam no encontro, e foram beijar os pés desse irmão evangélico. Gloria a Dio! È accaduto così che questo movimento è cominciato ad andare in altre parti del mondo. E assim aconteceu que esse movimento de reconciliação foi se expandido em outras partes do mundo. In Europa Na Europa, e anche in Africa. na África E in America Latina ha cominciato nell'anno 2003 in Buenos Aires. e na América Latina ele começou em 2003 em Buenos Aires. Sono varie piattaforme autonome, Em vários espaços, plataformas assim autônomas de diálogo, come in Christus in Brasile como aqui no 10 anni Brasil, fa. o Em Cristos, há 10 anos. Bene, per farla breve, il cardinale Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, ora felicemente Papa Francesco Regnante, Para ser breve, na época, o cardeal de Buenos Aires era Bergoglio, hoje, Papa Francisco. durante una visita che io feci, egli disse: come sarebbe buono avere la comunità di Gesù qui a Buenos Aires. Numa visita, ele me disse: Mateus, como seria bom ter a tua comunidade, a comunidade de Jesus, com alguém aqui em Buenos Aires? E così mandammo dei missionari E assim enviamos alguns missionários per un periodo temporaneo per iniziare questa opera del Ministero della Riconciliazione. por tempo provisório para iniciar esse trabalho de reconciliação entre católicos e E così evangélicos. il Cardinal Bergoglio approvò ufficialmente con decreto la comunità di Gesù in Buenos Aires e ora siamo in 5 diocesi E assim o in cardeal Argentina. Bergoglio, que hoje é o Papa, aprovou na época oficialmente, com decreto de bispo, a presença da comunidade de Jesus em Buenos Aires, e hoje a comunidade já está em 5 dioceses da Argentina. Il mio amico pastore Gorghe Mitiano, amico di Giovanni Traetino, mi invitò a predicare nella chiesa di Omar Cabrera. O meu amigo também, pastor evangélico Jorge Rimitian, que também era amigo daquele outro italiano Traetino, me convidou a ir à Argentina pregar na igreja de Omar Cabrera. Erano riuniti in una conferenza nazionale pastori evangelici e pentecostali da tutta l'Argentina. Era uma reunião, uma conferência nacional de toda a Argentina de pastores evangélicos pentecostais. E dunque io portai questo messaggio della riconciliazione. E então eu lá fui levar essa mensagem de E reconciliação. un gruppo di autorevoli pastori decisero di unirsi
per iniziare quella che oggi si chiama comunione rinnovata tra cattolici ed evangelici nello Spirito Santo, analoga ad En Christus. E naquele dia, um grupo grande de liderança evangélica se reuniu a mim e nós inauguramos um movimento chamado Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos no Espírito Santo, que é mais ou menos parecido com o Em Cristos aqui do Brasil. Non tutti i pentecostali evangelici pastori aderirono all'iniziativa, É claro que não foram todos os pentecostais evangélicos que entraram nessa iniciativa, ma alcuni mi confidarono mas alguns personalmente, mas alguns me partilharam pessoalmente, vennero a prendere con me un caffè fraterno, que vieram comigo aí tomar um cafezinho. come Nicodemo nella notte a Gesù. Assim, mais ou menos como desses que não aderiram, vários vieram conversar comigo, tomar um cafezinho, mais ou menos com medo, como fez Nicodemos conversando com Jesus no escuro. Confidarono con estrema sincerità: E- siamo d'accordo con te, E mesmo não aderindo, disseram assim com toda sinceridade: irmão, nós estamos de acordo com você, però non possiamo, mas nós não podemos nesse per momento, ragioni storiche por razões e históricas per ragioni anche contingenti. e por razões muito contingentes, Se noi facciamo un passo così, se nós damos esse passo com vocês, noi chiudiamo con le nostre famiglie, con le nostre congregazioni e domani ci tagliano i viveri. nós vamos romper com o nosso trabalho nas nossas igrejas locais e vamos até deixar o ministério, nós não vamos com que viver, porque vão cortar o nosso trabalho, o nosso sustento. L'anno successivo, No ano seguinte, per la grazia di Dio, por graça de Deus, 1000 leader vennero al primo incontro. mais 1000 líderes evangélicos vieram no primeiro tutta la encontro nazione. de toda a E Argentina. il cardinal Bergoglio mandò una lettera E o cardeal Bergoglio enviou uma carta e ci ospitò nella aula magna della Pontificia Università Cattolica Porto Madeiro. e disse assim: vocês vão fazer esse encontro com os evangélicos no grande auditório da Universidade Católica da Argentina, em Porto Madeiro. E ogni anno si è ripetuto questo incontro fino ai nostri giorni. E até hoje esse encontro lá, abençoado pelo bispo, acontece a cada ano. Il terzo anno erano già 7000. No terceiro ano, nós éramos 7.000 E católicos venne il evangélicos. cardinal Bergoglio, E aí veio o próprio cardeal ma lui Bergoglio. non sedeva nella piattaforma. Mas ele não sentava lá no auditório, na frente. Era seduto come voi Ele veio no encontro e se entrou no meio do povo. e qualcuno l'ha riconosciuto. E alguém lá que estava pregando disse: olha lá o cardeal. Sì, esattamente, Esattamente. sono proprio io. E così lo Ele portarono disse: allo sou stage eu que estou aqui. Aí levaram ele mais à frente ed egli salì sul palco e ele subiu no e palco. diede un messaggio sullo Spirito Santo come fuoco, come vento. E o cardeal Bergoglio deu uma mensagem sobre o Espírito Santo como fogo e como E vento. come è suo solito fare, disse: per favore, pregate per me. E como é costume dele, ele se ajoelhou e disse: vocês agora rezem por mim. Adesso vedremo una foto. Agora vamos ver essa foto. Lui con umiltà si inginocchiò. Cardeal Bergoglio de joelhos com muita humildade. Questa foto che voi vedete, che i telespettatori vedono sullo schermo, Essa foto que vocês estão vendo agora na tela fu come una Photoshop sulla prima pagina della Nación, che è il quotidiano argentino. foi uma foto chocante que saiu na primeira página dos jornais argentinos. Alcuni conservatori evangelici, ma anche cattolici, Alguns mais conservadores, tanto evangélicos quanto católicos, cominciarono a dire: começaram a dizer: ma come? mas como? Il cardinale, O próprio cardeal, principe della Chiesa di Roma, príncipe da igreja romana, primate di Argentina, primaz da si Argentina, inginocchia se ajoelha per ricevere la benedizione dagli eretici. para receber bênção dos hereges. Il giorno dopo qualche monsignore ben pensante dice: ma chi ha invitato questi cattolici a venire a pregare con gli evangelici? E aí no outro dia um monsenhor disse assim: mas afinal quem foi o doido que convidou esses católicos a ir lá no encontro de oração junto com evangélicos? E la risposta del cardinal Bergoglio fu questa: E a resposta do cardeal Bergoglio foi essa: non li ho invitati io, è Roma che me li ha inviati. não fui eu que convidei, Roma os enviou. Infatti, De fato, quando io mi muovo per andare su invito di chiese protestanti, sempre io informo il vescovo, o all'epoca era il Pontificio Consiglio dei Laici che aveva informato l'arcivescovo dell'invito e il motivo della mia visita. e de fato, eu no meu trabalho, quando viajo, sempre comunico o bispo. E naquele dia, indo a Buenos Aires,
O próprio Pontifício Conselho dos Leigos, onde eu trabalhava, foi quem remeteu o convite ao cardeal Bergoglio, de maneira que a minha visita e o convite vinham de Roma. E non solo con me, c'era anche il padre Raniero Cantalamessa, che è il predicatore personale della casa pontificia del Papa. E não só eu vim de Roma para o evento. Vejam na foto o Frei Raniero Cantalamessa de hábito franciscano, C'era anche il pastore Giovanni Traetino. que é o pregador da casa pontifícia. Ele- Também veio de Roma ao lado do pastor Traetino. E vediamo la mano del pastore Carlos Mraida che impone le mani al cardinal Bergoglio. E a mão do pastor Carlos Ryan, que está orando com as mãos impostas sobre Bergoglio. E dietro c'è padre Fernando Gianetti, segretario per l'ecumenismo della conferenza episcopale dei vescovi argentini. E atrás desse pastor, logo no fundo, o padre Fernando Gianetti, que é o assessor de diálogo ecumênico da Conferência de Bispos da E a Argentina. un certo punto questo pastore Mraida eleva una preghiera profetica. E num determinado momento, aquele pastor sai com uma oração profética. Signore, fa che la voce del tuo servo si eleva non soltanto nella nostra nazione di Argentina, ma per tutte le nazioni del mondo. E aquele pastor profetizou sobre o cardeal Bergoglio: Senhor, que a voz desse teu servo se eleve além da Argentina, mas que seja ouvida por todas as nações da terra. Fratelli e sorelle, potrei raccontarvi tanti aneddoti su questo ministero, tante storie che si sono intrecciate fra loro. Irmãos e irmãs, eu podia contar para vocês tantos episódios que aconteceram na partilha, pela graça de Deus, entre irmãos evangélicos e católicos. Questa non è un'opera umana. Isso não é uma obra Io humana. sono spettatore di un'opera che Dio ha iniziato e che porta avanti in un certo ordine. Eu estou vendo muito claramente que é uma obra que Deus iniciou. Ele está levando adiante com uma certa ordem. E ancora oggi Papa Francesco, come il mese di giugno, ha ricevuto più di 50 pentecostali pastori dagli Stati Uniti, insieme con me Giovanni Traetino. E ainda hoje, como está acontecendo, o próprio Papa Francisco recebeu milhares de pastores. Quanti? 50 pastori in 50, desculpe. 50 pastores dos Estados Unidos, com ele e o Giovanni Traetino no Vaticano. Ma anche questo c'è un riflesso nel mondo pentecostale. E isso também reflete no meio pentecostal Nell'aprile si è evangélico. celebrato il 110° anniversario del risveglio di Azusa Street in Los Angeles. Quando se celebrou o centenário da efusão carismática de Los Angeles, de Azusa Street, Abbiamo avuto un segmento cattolico, prima volta nella storia del movimento pentecostale. pela primeira vez na história do movimento pentecostal, lá em Azusa, eles receberam uma delegação de representantes católicos. Con la diocesi e i vescovi di Los Angeles. Com a diocese e o bispo católico de E Los mi hanno Angeles. chiamato ad essere l'oratore ufficiale, E me pediram de ser o orador oficial. unico cattolico, Era o único católico que falou 100.000 cristiani pentecostali. entre 100.000 cristãos E alla fine del pentecostais. discorso E no final do ho discurso, ripetuto il gesto inginocchiandomi, baciando i piedi al leader della conferenza. e no final do meu discurso eu repeti o gesto, né, de também ir lá, me inclinar e beijar o pé do líder daquela conferência. E il leader della conferenza, Luingel, ha ricambiato il gesto, anche lui si è inginocchiato e ha baciato i piedi a sua volta. E o líder pentecostal retribuiu o gesto na mesma medida e humildade, se ajoelhou e beijou os pés dele. Un mese successivo siamo andati a Washington DC nel grande mall davanti al Capitol. No mês seguinte, nós fomos enviados a Washington, numa grande praça diante do Capitólio, nos Estados Unidos, Più di 1 milione di cristiani. reunidos mais de 1 milhão de cristãos. E anche lì mi hanno chiesto di predicare E também ali me pediram pregar, para e ci pregar. hanno ricevuti come membri della stessa famiglia di Azusa Street, noi E cattolici. nos receberam, como nós católicos, como membros da mesma família da efusão de carismas de Azusa Street. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, lo Spirito Santo ci è stato dato per la comunione. Egli è uno spirito di comunione e di unità. o Espírito Santo está nos chamando à comunhão, porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Questa è la sua opera. Essa é a obra dele. Lasciamo da dietro le nostre spalle i nostri peccati dei nostri padri, le nostre divisioni. Deixemos para trás as nossas costas todos os pecados de divisão anteriores. La divisione A divisão è un peccato diabolico, é um pecado diabólico, perché molti cristiani si sono abituati porque muitos cristãos se acostumaram
come la Chiesa deve essere guidata dallo Spirito Santo e poi ospitare il demone della divisione. Muitos cristãos se acostumaram a viver divididos. Como é possível continuar obedecendo ao Espírito Santo, mas admitir entre nós tantas divisões, o demônio das divisões? Dobbiamo riconoscere, Devemos reconhecer, dobbiamo confessare questo peccato della divisione devemos confessar a Deus esse pecado das nossas e divisões camminare nella luce. e caminhar na luz. Fratelli e sorelle, Irmãos. dobbiamo chiudere le porte dell'inferno Irmãos e irmãos, com isso nós fechamos as portas do inferno e aprire le porte del cielo e abrimos a porta do céu, e preparare la sposa para que a esposa, a igreja, venha ed essere rapita dallo sposo. e vai ser então tomada, assumida pelo esposo, o Senhor. Amen? Amém. E adesso per terminare E para terminar, voglio cantare una canzone eu queria cantar uma canção che si chiama Abba Padre. que se chama Abba Ma Pai. questa non è una performance, è una preghiera che voglio fare insieme con voi. Mas eu não vou fazer aqui uma performance de artista, que eu não sou artista, eu quero apenas rezar com vocês cantando. Abba Padre, Abba Pai. De pé. guardami, Olha-me, Signor, leggi nel mio cuore. Olha o meu coração. Sono tuo figlio. Eu sou teu filho. Ascoltami. Escuta-me. Abba Padre. Abba Pai. Abba Padre. Abba Pai. Abba. 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 Abba Padre. Abba Pai. Abba Padre. Abba Pai. Abba. 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 Più solo non sarò, a te mi appoggerò. Mas salvo serei. Sono Em ti me apoiarei. tuo figlio. Eu sou teu filho. Abbracciami. Abraça-me, Senhor. Abba, Abba Pai. Padre. Abba Padre. Abba Pai. Abba. 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 Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Per ogni mio dolore la pace invocherò. Para cada dor que sinto, chama a tua paz. Sono tuo figlio. Sou teu filho. Guariscimi. Me cura, Senhor. Tutti insieme, Abba e Pai. Abba Padre. Abba Padre. Abba. 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 Abba Pai. Abba Padre.
Grazie a te, Signore, per questo immenso amore. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor. Somos teus filhos. Aleluia. 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 Abba. Meus irmãos, junto com o Mateu Calizzi aqui, junto com o Padre Marcial, eu, tomado realmente de uma comoção do Espírito, eu partilho com vocês. Hoje de manhã, antes de iniciarmos o Louvemos o Senhor, os irmãos católicos reuniram-se para a celebração eucarística, e os irmãos evangélicos aqui presentes se reuniram para o culto de ceia. E eu vi uma irmã consternada de dor, porque ela disse que ela tinha que se separar dos irmãos. E aquela irmã consternada para mim foi um grito do Espírito. E nós não podemos orar pela unidade sem sentir essa dor de saber que somos irmãos e chamamos Deus de Abba, Pai, e ainda somos divididos. Eu queria que nós agradecêssemos o Senhor pela vida do Mateu. O Padre Marcial vai também fazer a sua colocação, mas Breve. não podia deixar de testemunhar isso, e que nós realmente, de fato, possamos dobrar o nosso coração e o nosso joelho. O Papa João Paulo II disse que o ecumenismo começa pela conversão do nosso coração. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Padre Marcial vai fazer uma conclusão, mas eu queria... Quem vai mostrar para mim, por favor, aqui? Eu queria mostrar esse livro aqui, As Janelas do Vaticano, né? Padre Joãozinho, nosso amigo, Padre Marcial e Rosana Manzini são coautores dessa obra magnífica. Nós temos essa obra aqui na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, e, olha, convido você a fazer esse investimento em você mesmo e atrás dessa obra. O padre até pode comentar, mas, padre, por favor, fique à vontade para concluir esse encontro. Podemos sentar um momento breve. Eu vou falar não só para você que está aqui conosco, mas para você que está conosco, não aqui, na sua casa. Provavelmente a maioria que acompanha esse programa são irmãos nossos católicos, mas muitas vezes há irmãos evangélicos, eu sei, que se edificam com a oração, o louvor, a adoração, o testemunho das comunidades católicas, né? Isso acontece. Eu, quando tive programas em TV católicas, recebia o retorno de muitos irmãos evangélicos e eles pediam para eu trabalhar o tema de Maria na Escritura, esclarecer a questão da ceia do Senhor, da Eucaristia, explicar alguns pontos de vista. Por quê? Porque a gente não conversa, não partilha, e aí a divisão piora. Eu queria dizer para os irmãos, em nome dos irmãos do Em Cristo, se me permitem, me sinto um pouco delegado, que sempre que nós nos encontramos nessa instância e em outras, de união, de diálogo, de busca de comunhão na oração, no estudo, na palavra com os irmãos evangélicos, nós sentimos um grande desconforto. Por que esse desconforto? Porque as divisões históricas, as incompreensões, ofensas entre nós, isso existe, gente. Isso existe. Nós não somos aqui ingênuos. Nós não estamos aqui porque esse ministério é fácil. Nós não estamos aqui porque as diferenças já foram resolvidas.
nós estamos aqui por obediência. Por obediência a Jesus, não é por gosto pessoal, não é porque eu coloco aqui todo o meu sucesso de carreira, de sacerdote nem de pastor, é por obediência. Eu tive há muitos anos uma graça e eu não sabia para que ela servia. E sobretudo depois da minha ordenação como presbítero, de sentir em mim, eu não sei explicar se é nervoso, se é psicológico, né? Mas na hora de apresentar o pão e o vinho para a Eucaristia, até a comunhão, uma dor. Eu sentia uma dor. Que tipo de dor? Uma dor. Uma dor. E depois, na oração, no ministério, eu descobri. É a primeira vez que eu faço esse testemunho diante de uma câmera, que eu só digo para os irmãos na intimidade. Porque eu não mereço essa graça, na intimidade. Jesus como que me disse na oração, na palavra, Marcial, é essa dor que eu, Jesus, sinto, quando vocês cristãos não se gostam, não intercedem um pelos outros, porque eu disse fazer isto em memória de mim, mas isto, estar na mesma mesa, vocês não fazem. Vocês celebram em altar divididos, mas eu sinto a divisão no meu corpo, porque os meus membros não comungam. E naquele momento eu entendi que esse ministério é um ministério no Espírito Santo. Então, o Em Cristos, querido, não é um movimento, é um mover da graça. Não tem carteirinha, não tem afiliação, não tem mensalidade, nós não planejamos. Ele aconteceu porque as pessoas foram enviadas por Jesus em oração. Eu nunca me esqueço de um pastor, hoje ele não está aqui, que ele dizia assim, eu sonhava que eu levantava de manhã, era um sonho dele, um pastor pentecostal de uma comunidade no interior de São Paulo. Eu sonhava que eu me amanhecia, colocava minha gravata, né, como um pastor, né, para um culto solene, pegava a Bíblia, orava de joelhos, preparava a pregação, e aí Jesus me conduzia para a igreja. Quando eu abri a porta para pregar, não é que era a igreja católica? E eu disse, não, senhor, esse sonho não é de ti, né? Amanhã o senhor me dá outro sonho consertando. E ele rezava, Deus me deu outro sonho consertando. Imagina se eu vou entrar, né, na casa de infiéis, de idólatras, de gente que não é da fé, e vou pregar, mas eu não entro em lugar impuro, mais ou menos assim, passava na cabeça dele. No outro dia, o outro sonho igual. E assim se repetiu esse sonho por muitos dias, até que ele se rendeu e se colocou de joelhos. Jesus, o que você quer de mim? Porque o meu coração você já tem, a minha fé você já tem. E nós já temos aqui tudo que o Senhor nos deu. A fé, as promessas, a aliança, a ceia do Senhor, a Santa Eucaristia, o batismo, a fé. Gente, a nós não falta nada. Esses tempos já são os últimos. O Pentecostes já veio, as efusões do Espírito. Nós já estamos aqui dando testemunho do Evangelho, nós já estamos em 2016. Mas para Jesus falta uma coisa. Tudo que Ele nos deu era para que a gente repartisse juntos. Não basta para o Senhor uma igreja que tem tudo dividida entre si, mas uma igreja que tem tudo em comunhão. E nós nos vendemos para a mentira, para o passado, para uma religião de porte comercial, não estudamos os documentos da igreja, não voltamos à palavra, e esse desconforto continua, queridos, e muitos de nós temos dúvidas. O que isso prova? Que falta formação na nossa igreja sobre uma eclesiologia de comunhão e os caminhos da unidade. Nós temos documentos que não são lidos. Nós temos orientações pontifícias que não são recebidas. Nós temos uma teologia da unidade, com uma história linda de comunhão entre nós, mas nos contam apenas a história das divisões. Nós nos acostumamos a viver longe, a nos cancelar uns aos outros, e nós estamos emperrando a obra da graça. Porque Jesus deixou muito claro, não que apenas sejamos um, mas que seja um para que o mundo creia. Como, eu pergunto para ti, de qualquer igreja que seja, como que o mundo vai crer numa pregação, no querigma da nossa boca, propondo amor, reconciliação, conversão para todos, se entre nós, igrejas, nós não vivemos à altura isso que pregamos para fora? Essa é a questão.
Então, se é preciso dialogar em termos de doutrina, nós fazemos, nós temos uma instância para trabalhar a teologia. Eu trabalho nisso no Vaticano, com 18 igrejas pentecostais mundiais. Fui nomeado pelo Papa Bento XVI, e agora eu continuo com o Papa Francisco. Se tem coisas a resolver na área da formação, tem outra instância que trabalha. Agora, faltava uma expressão mais forte de oração. Então, eu digo para vocês, irmãos, o Em Cristo é uma obediência à oração de Jesus. Ele não quer rezar sozinho, ó Pai, que seja um. Ele quer rezar conosco, foi uma graça. Nós não somos um conselho de igrejas, nós não somos uma assembleia, nós não somos uma equipe teológica. Outros estão nesses espaços com devida competência, em comunhão com a igreja. E tem gente aqui que não tem noção desse mover da graça, porque não estuda, não se informa, ou não lhe é oferecida essa formação. E aqui eu clamo aos responsáveis pela igreja, sobretudo pela igreja católica, em comunhão com o sucessor de Pedro. Vamos dar mais atenção a esse ministério de reconciliação entre os cristãos, assim chamado e assim aprovado por João Paulo II na encíclica Que Sejam Unum Sint. Hoje falamos de nova evangelização. Gente, o que mais impacta no mundo em termos de nova evangelização são os cristãos evangelizando juntos. Porque a nova evangelização, como terminologia, já está sendo usada há muito tempo. A cada vez bate um na porta de igrejas separadas. Que impressão isso dá? Então fica aqui para nós o desafio de nos formar nessa direção, de ler os documentos e, sobretudo, nesse mover da graça que é em Cristo, pedir perdão pelas divisões e interceder pela unidade. Nós aqui vivemos o ecumenismo espiritual, que está na encíclica Ut Unum Sint, promovido pelo Papa João Paulo II, e partilhado no Espírito Santo pelos irmãos evangélicos que entenderam ali uma voz da graça. Nós aqui estamos bem com Deus. Se um dia vier o juízo e perguntar quem atrapalhou a unidade da igreja, não fui eu, não fomos nós. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Marcial. Vamos ficar em pé. Muito obrigado, Padre. Uma alegria. Nós vamos encerrando esse bloco da manhã, nós vamos voltar à tarde com mais louvor, com mais pregação, com mais oração. Amém? Vamos louvar a Deus. Obrigado. Dá um abraço nesse irmão que está na sua direita, na sua esquerda. Diz para ele, você é meu irmão. Em Cristo Jesus. Você é meu irmão. Senhor, eu quero mais te obedecer.